Olá, estamos aqui para mais um episódio do Zapcast e hoje, estamos no mês de novembro, nós vamos discutir um assunto extremamente importante. Estamos com a campanha do Novembro Azul para conscientizar sobre o câncer de próstata e vamos receber hoje aqui o Dr. Brainer para poder nos orientar, trazer um pouco mais de informações, a gente bater um papo sobre esse assunto tão importante. Antes disso, eu queria convidar você que ainda não conhece a ZapMed, que é a nossa plataforma, a nossa assinatura de telemedicina, acessar o nosso site, zapmed.com. Lá você vai ter mais informações, né? Nós temos hoje uma assinatura que contempla aí consultas online 24 horas por dia, desconto em medicamentos, exames, um clube de benefícios com mais de 3 mil empresas ali para você poder utilizar. Então, acessa lá, entra no nosso Instagram, tem mais informações. Mas vamos lá. Hoje o nosso convidado, o Dr. Brainer, por favor, se apresente, fala um pouquinho para a gente aí da sua especialidade, o que você faz. Por favor, a bola está contigo. Bom, antes de começar, eu queria agradecer o convite. Eu estou muito honrado de falar sobre um tema muito importante, né, que é do câncer de próstata. Meu nome é Brainer, eu sou goiano, mudei para o Rio muito jovem, com 16 anos. Fiz minha faculdade e já emendei com a especialização, que é de radiologia e diagnóstico por imagem. A gente faz imagens do corpo todo, né, da cabeça aos pés, de tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x, entre outros. Mas aqui o foco, né, seria a próstata, e eu me identifiquei muito com esse tema porque minha subespecialidade é o abdômen. Então, depois da minha especialização, eu fiz 2 anos de subespecialidade na parte abdominal. Eu fiquei uma temporada fora, fui para a França estudar a parte de fígado e pâncreas principalmente, mas todo o abdômen. Voltei para Goiânia em 2018 e desde então eu continuo estudando muito, né? Eu sou professor também e iniciei meu doutorado em 2019 na Unicamp e finalizei ano passado, 2022. Então, eu gosto de falar que o câncer de próstata, ele exige realmente essa dedicação toda que a gente tem, né? A carreira da medicina é uma carreira longa e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Bacana. Uma pergunta já assim para a gente começar. A gente estava conversando ali nos bastidores e uma coisa chamou atenção ali na nossa conversa, né? O câncer de próstata, hoje a gente está na era da informação, né? A gente tem hoje uma campanha que ela já é oficial, né? Do Novembro Azul. Mas eu vejo que ainda o câncer de próstata, ele existe, né? Para o homem essa falta de cuidado, diferentemente das mulheres, e as informações ainda não são tão claras assim, né? A gente estava falando ali que é uma doença que ela comete um percentual grande ali, de homem, né, dos homens, mas é uma doença que ela não tem tantos sintomas. Perfeito. Né? Fala pra gente um pouquinho, até pra gente introduzir no assunto, né, qual que é a sua visão em relação a esse cenário, você que acompanha um pouco mais de perto aí, né, a parte do tratamento, o diagnóstico em si do câncer, como que você enxerga hoje, né, sobre esse assunto? Perfeito. Bom, o câncer de próstata, ele é muito prevalente, né? Ele é o segundo tumor mais comum no homem e tem cerca de 60 a 70 mil casos novos por ano no Brasil. O que é o grande problema? O grande problema é que é um tumor silencioso, é um tumor assintomático, né? Que quando o paciente já tem sintomas, que seriam sangramento, ou dor, ou uma dificuldade para urinar, esse paciente já está no estágio, às vezes, um pouco mais avançado. Por isso que é tão importante, e eu sou fã do Novembro Azul, que é a hora que a gente para e fala, já é novembro de novo, que o tempo é tão corrido, né? E o ano vai passando, então a gente na hora fala, novembro azul. Então, essa ideia do outubro rosa e do novembro azul são muito importantes e a gente vê nas clínicas de imagem como isso é relevante. Realmente são meses em que a gente tem uma procura maior, né, por exames de imagem. Então, realmente tem efeito. Esse outubro rosa e o novembro azul são realmente meses importantes aí para o paciente lembrar que ele tem que se cuidar, né? Bacana. Entendi. E até pensando na sua especialização, né? A parte de radiologia, quais são os tipos de exames que geralmente se faz para tanto na parte de prevenção e também quando se inicia o tratamento?
Perfeito. Então, para responder sua pergunta, eu vou começar um pouquinho antes, tá? Então, esse paciente, ele faz lá os 50 anos de idade, ou se ele tiver algum fator de risco, por exemplo, se ele tiver um pai ou irmão, né, com câncer de próstata, ele tem que ir um pouquinho mais cedo, a partir dos 45 anos, ele vai procurar o urologista, tá? Procurou o urologista, que é o médico especialista nessa área, o médico vai conversar, né, vai fazer uma anamnese, que a gente chama, um estudo clínico desse paciente. E lá na hora ele pode fazer também o exame físico, né? Pode fazer um toque retal, que também é muito importante para fazer esse diagnóstico. E ele pode sair de lá com o exame de sangue pedido, que é o PSA, tá? Então, quando tem alguma característica aí que chame a atenção, né? Seja no exame de sangue, na história ou no exame clínico, que o médico suspeite, ele pode pedir um exame de imagem. É aí que a gente entra, né? Então, na maioria das vezes, os médicos pedem ultrassom, tá? Esse ultrassom a gente faz de uma forma rotineira para avaliar o volume da próstata. Para a gente entender, a próstata ela fica entre a bexiga, né? Abaixo da bexiga. Então, ele fica entre a bexiga e o canal da urina. Então, ela ali era do tamanho de uma noz, aqui para os bons goianos, um piqui. Então, a gente tem ali a próstata, né? E quando ela cresce, ela vai ter essa dificuldade de urinar. Então, por isso, muita gente faz o exame, não é nem necessariamente pelo câncer de próstata, né? Ele faz o exame para a gente medir volume, ver se essa próstata está aumentada ou não. E aí, quando a gente tem algum daqueles sinais ali que modifica, o médico pode pedir um exame, que aí para a gente ter uma qualidade, uma assertividade maior, a gente pode fazer ressonância magnética, né? Então, a ressonância é um exame mais complexo, um exame caro, não é um exame que é indicado para todo mundo, mas é um exame que a gente pode fazer e deve fazer quando a gente tem alguma suspeita. Porque o objetivo do radiologista e do médico, né, é tentar achar o câncer de uma forma precoce. Nosso objetivo não é, vamos evitar o câncer, né? A gente tem alguns fatores do dia a dia que a gente pode fazer, atividade física, a gente pode conversar disso daqui um pouquinho, mas o objetivo aqui nosso é fazer um diagnóstico precoce, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida e que se a gente for fazer algum tratamento, a gente consegue fazer esse tratamento antes. Existem já números sobre isso? Por exemplo, o quanto o sucesso do tratamento de acordo com o quão precoce esse diagnóstico é feito, como que, e até já emendando isso, né, o câncer de próstata, a gente sabe que ele mata de fato, né, é um câncer muito prevalecente nos homens, mas qual que é essa taxa de sucesso em relação ao tratamento, se diagnosticado precocemente? Tem informações mais claras sobre isso já? Temos sim. Na verdade é o seguinte, então, em relação à prevalência do câncer, 1 a cada 6 pacientes vai ter câncer de próstata, é extremamente comum. A taxa nossa de sucesso depende muito do grau do tumor. Quando a gente descobre precocemente, que é o nosso objetivo, mais de 90% de chance de cura. Tá? Bem alto, então, né? a gente, o que é a chave do diagnóstico? A chave do diagnóstico é a gente saber que tipo de tratamento ou que tipo de acompanhamento a gente vai fazer para cada paciente. Então, a gente separa em 4 grupos. O primeiro grupo são aqueles tumores indolentes, que a gente chama, um tumor mais silencioso, um tumor tranquilo, um tumor que não tem um grau de agressividade maior, que são fatores que a gente consegue identificar pelo exame de imagem, ou então pela biópsia, né, quando vem com um grau histológico mais baixo. Então, a gente pega esses pacientes e a gente faz o que a gente chama de active surveillance, né? Que é um controle. Então, aquele paciente vai controlar por imagem, semestralmente ou anualmente, a depender do urologista, né? O que ele vai sugerir para aquele paciente. Tem o segundo grupo, que são os pacientes mais jovens, que desenvolvem o câncer de próstata, que tem uma expectativa de vida grande. E aí, nesses pacientes, ou então tumores localmente agressivos, né? Que já tem alguma invasão próxima, né? Nesses pacientes, a gente precisa aí fazer a cirurgia radical da próstata, né, a radioterapia. Nos pacientes que já têm um grau mais avançado, aí a gente pode associar uma hormonioterapia. E nos pacientes já com metástase, que é quando o tumor já está espalhado, aí a gente normalmente faz hormonioterapia e pode fazer rádio associado, né? Então, normalmente a gente separa nesses 4 grupos e o nosso objetivo é que todo mundo a gente pegue num estágio mais inicial, para que a gente tenha uma taxa aí de sucesso maior. Entendi. E, doutor, quando está se fazendo um acompanhamento, você tem contato com o paciente? De fato, sim, assim, na verdade, o que acontece? Como é que funciona esse... Né, comecei a fazer o exame, depois quanto tempo tem que fazer de novo, quando ele está em tratamento já? Perfeito. Então, na verdade, essas orientações quem define é principalmente o urologista, né? O radiologista é um médico mais do background, né? A gente fica ali mais na retaguarda, tentando dar apoio, um suporte, né? Exato, para o diagnóstico, para saber se aquele tratamento tá ou não está dando certo, se aquele tumor está evoluindo ou não.
como que o radiologista tem contato com o paciente. Normalmente no ultrassom, quem faz o ultrassom é o médico, tá? Radiologista. Então a gente ali já conversa com o paciente, já entende ali se tem alguma queixa que é importante, faz algumas medidas, né? E lá mesmo no ultrassom a gente pede para o paciente urinar, né? E vai ver se sobrou muita urina na bexiga, tá? O objetivo é não sobrar. Mas alguns pacientes com próstata maior, às vezes sobra um pouquinho e a gente tem que destacar isso no relatório, no laudo, tá? Entendi. Na ressonância, que é o outro método que a gente pode utilizar, na ressonância depende muito do serviço, tá? Então tem algumas clínicas em que isso é feito de uma forma mais humanizada, mais individualizada, que seria a gente, antes do paciente entrar na sala de ressonância, ou o médico, o próprio médico radiologista, ou então a equipe dele, né, o pessoal da enfermagem é bem treinado para conversar com o paciente e perguntar sobre essas queixas. Então, esse é o contato que o radiologista tem. E o principal contato fora do paciente é o contato com o médico. Então, quando o urologista tem o radiologista de estimação, que a gente brinca, né, quando ele confia naquele radiologista, então ele troca uma ideia, eu tô com uma dúvida aqui, no meu exame de toque eu palpei uma área aqui. Então, isso é um vínculo mais estreito, né? Fiz a cirurgia, você acha que sobrou alguma coisa, você acha que tem um tumor que voltou, né? Então, assim, esse ponto de encontro entre o radiologista e o urologista é muito importante. É muito importante. De fato. E existe mesmo, né, essa questão de tem médicos que confiam mais na eu gosto muito quando vem assim, fala assim, esse médico só pede exame para que você faça, ou que você laude, você analise. Então, assim, normalmente eu tenho o WhatsApp deles, e aí eu falo, cara, vi esse vídeo, faço um videozinho explicativo aqui, tem isso aqui, o laudo é esse. E aí eles me dão um feedback muito interessante. Isso é muito bom para o paciente em si. Bacana. Você tocou num ponto, uma pergunta atrás, sobre essa questão da prevenção, né? O objetivo maior, né, no seu caso, é o diagnóstico precoce, mas pela sua experiência, enfim, né, todo o seu envolvimento também com o urologista, com o processo como um todo, o tratamento, e até para entender assim, dependendo de um tipo de vida que a pessoa leva, mesmo que diagnosticado, que a gente fala de prevenção para não ser acometido, Perfeito. Mas o quanto de repente até essas questões de prevenção, de estilo de vida, de cuidados, também podem auxiliar no tratamento mesmo para aquela pessoa que é diagnosticada com câncer. Vamos falar um pouquinho sobre o que na sua visão, você enxerga em relação a isso. Perfeito. A gente fala que tem o ABCDE da prevenção da próstata, né? Então, A de atividade física, que é muito importante que a gente faça. O B, beber água, né? Então é importante que a gente tenha uma hidratação aí que é calculada por peso, né? Mas mais ou menos 2 litros de água por dia. C, de carne vermelha. Carne vermelha é muito bom, mas evitar, né? Não comer sempre e em grandes quantidades. O D, que seria a dieta, a gente evitar esses alimentos meio industrializados demais. E o E dos excessos, né? Que seriam os vícios de tabagismo, álcool, né? Isso tudo tem muita toxina e pode prejudicar muito a próstata. Além disso, a gente tem os hábitos de vida que são muito importantes, né? Então, tomar sol é importante. Já foi estudado que a vitamina D ela tem esse efeito na redução das toxinas locais na próstata. Então, é muito importante. Já fizeram estudos em países que têm uma exposição solar maior, né? E esses pacientes normalmente têm um risco menor do câncer de próstata. É claro que isso, de uma forma isolada, não vai proteger, né? Mas é todo um contexto. Então, isso realmente é muito importante também. Tanto na prevenção, quanto também para o sucesso do tratamento. Do tratamento, né? Claro. E, na verdade, tudo que você falou é importante não só para o câncer para tudo, próstata, né? Mas, eu acho, na verdade, todos os cânceres têm meio que essa linha, né? De excesso de toxinas. Então, quando a gente tem esse estilo de vida melhor, mais saudável, isso é importante para a gente. Entendi. E até uma dúvida também, que a gente fala muito no Novembro Azul e está muito relacionado a câncer de próstata. Quais são os outros tipos de câncer que tem mais acarretado assim em homens? Tá, vamos lá. Os principais cânceres, né? E aí, homens e mulheres, normalmente é trato gastrointestinal, que é tumor de cólon, tumor de reto, isso é muito comum. Que é importante aí também a colonoscopia, que normalmente a gente pode também fazer um círculo aí da gente tentar programar essas colonoscopias e endoscopias. A gente tem os tumores de pulmão, que são muito comuns, e aí a relação aí com o tabagismo é muito importante, tá? Então, hoje a gente fala, tabagismo no Brasil,
o tabaco normal nem é tão comum mais, mas esse vape ele é muito perigoso, né? Então, essa galera hoje jovem que acha que o vape não está causando esse mal, vai causar, né? Essa onda dessa galera que está usando, daqui a um tempo a gente vai ver a repercussão disso. Já tem... Tem muitos estudos que falam disso, tem sim. Isso é um tema, até a gente fez um adendo aqui no assunto, mas eu acho muito importante, porque eu nunca vi tantos adolescentes, tantas pessoas jovens fazendo uso como, né, de algum tipo de ter um vício, na verdade, como vape. E a maioria fala justamente isso. Não, isso aqui não... Docinho, cheiroso. Não é cigarro, isso aqui nem é fumaça, é um vapor, não causa nada e tudo mais. E você, como médico, e ainda mais na área que você atua, você já tem visto isso? Já. Não sei se aqui no Brasil, fora, já, estudos, sim. Na verdade, cases. A gente vê que o tabagismo ainda, por exemplo, na Europa, o tabagismo comum, ele ainda é muito prevalente. É muito prevalente. A gente vê muitos jovens fumando cigarro normal. Na nossa cidade isso não é tão comum, mas eu viajei recentemente, estava numa cidade no sul, e litoral, cara, um aumento muito maior de pessoas. Provavelmente pelo frio, né? Eu acho que ali a pessoa fuma ali também para ajudar nesse sentido. Eu acho que é a mesma vibe da Europa, né? Exato. O pessoal... Costume também, Mas o que acontece? É importante, né? Hoje já tem alguns estudos que não são de longo prazo, porque o vape ele é de pouco tempo, né? Mas a gente já vê alterações estruturais. Então a gente já vê lesões pulmonares, né? E aí a gente sabe que o cigarro tradicional, ele tem 2 sítios principais, que a gente só pensa no câncer de pulmão, né? Mas o câncer de trato urinário, de bexiga, de rim, ele é muito prevalente também no tabagismo. É mesmo. Muito prevalente. Além de cordas vocais, perfeito. Toda a parte respiratória, né? Perfeito, exatamente. É importante, cara, isso, enfim, né, a gente tem visto muita incidência. Cara, uma pergunta, a gente também estava falando ali nos bastidores, né? Como que, na sua visão, como que a telemedicina ela pode contribuir de alguma forma em relação à prevenção ou tratamento, tanto em relação ao câncer de próstata, mas enfim, na saúde do homem em geral? Bom, eu acho que a modernidade chegou, né? Então a gente realmente tem as coisas que não são tão legais, né, com a tecnologia, mas a gente tem que aproveitar as que são ótimas. E a telemedicina ela é fantástica. Ela consegue aproximar um paciente que às vezes não tem aquele acesso imediato, ou às vezes mora numa cidade distante, né, que tem alguma queixa e que pode tirar uma dúvida e que pode falar de um sintoma, ou então até com um quadro de emergência em que o médico já reconhece um sinal de alarme, orienta esse paciente a procurar um hospital. Então, acho que a telemedicina é muito importante. Na minha especialidade, na radiologia, isso acontece de uma forma um pouco diferente, né? A gente consegue fazer o relatório de pacientes que estão à distância, né? Então, a gente consegue fazer a teleradiologia. É claro que isso tem muita vantagem quando a gente está falando de cidades, às vezes, um pouco distantes e tudo. Então, a gente consegue dar um laudo de qualidade para esse paciente, principalmente se a gente tiver um exame bem feito, né, no local. Então, isso é importante. E na radiologia, então, que já acontece há muito tempo, essa parte da telemedicina, então a gente tem mais nesse foco de laudo, tá? Eu acho que onde a gente mais atua seria nesse sentido aí. Bacana. E isso é importante porque se a gente pegar um interior, né? Vamos falar assim, um interior que às vezes não tem um especialista lá. Mas para fazer o exame, é possível ter uma clínica lá para fazer o exame e aí ao invés dela, né, ter um médico disponível lá, ela pode ter em qualquer lugar do Brasil para poder laudar o exame. Perfeito. Aí, na verdade, o ultrassom não. O ultrassom realmente tem que ter um médico ali do lado do paciente fazendo o exame, que é a gente que adquire as imagens. Pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é o técnico que adquire essas imagens. Entendi. No Brasil, quem faz o exame do ultrassom é o próprio médico. Mas o exame de ressonância, por exemplo, a gente pode ter um técnico treinado em fazer aquele exame que vai adquirir as imagens só. Depois, digitalmente, essas imagens são transportadas, né? E o médico recebe aquelas imagens na íntegra e consegue fazer um laudo em relação àquilo. Né? Até um dado interessante também que não tem muito tempo que eu descobri, que o SAMU também se utiliza muito a telemedicina. Até estava conversando com um amigo que é socorrista, né? Quando eles chegam nas ocorrências, se ele tiver alguma dúvida, eles têm um contato direto com outro médico para fazer ali um atendimento, que é óbvio que eles não vão estar preparados para todos os tipos de situações. Perfeito. E aí, quando ele tem alguma necessidade, eles têm uma central também, que aí
faz essa questão do teleatendimento. Excelente. Na verdade, a gente tem que usar a tecnologia de uma forma, né, positiva, então acho que vem para somar bastante, realmente. Bacana. Bom, bate-papo muito enriquecedor, né? A gente é um assunto que, por mais que é todo ano falado, a gente precisa estar se atualizando, né? O nosso intuito aqui nesse bate-papo é justamente trazer essas informações, tirar dúvidas, fazer perguntas que às vezes os nossos ouvintes estão ali do outro lado e gostariam de estar fazendo para um profissional, entendendo um pouco mais de todo esse contexto, né? Eu, assim, agradeço muito a tua presença aqui. Queria deixar um pouco um espaço aberto também para você falar um pouquinho hoje de como que é a sua atuação, né? Você falou que tem uma clínica também, enfim. Perfeito. E por fim, depois a gente, não sei se o Maicon quer fazer mais alguma pergunta também, e depois deixar Muito tranquilo, aberto. pode deixar ele. Mas primeiro falar um pouquinho hoje de como que é a sua atuação profissional, né? Você atua só aqui em Goiânia, como é que tá isso hoje? Bom, na verdade, minha vida é uma correria danada. Cada dia eu estou num lugar, mas eu atuo no serviço público, né? Atuo ali no Hospital CRER. Ali a gente faz laudos gerais, né? Mas também com enfoque, às vezes, no abdômen. Quando tem essa demanda, essa solicitação, a gente faz também. Atuo em serviços privados, né? Tem a Clínica Center X, que eu atuo como coordenador da parte de medicina interna, que é essa parte de abdômen, onde todos os laudos de ressonância vão para mim. A não ser que quando o volume está muito grande, que eu preciso de ajuda, normalmente eu que resolvo ali, eu que laudo. E aí tem vários médicos que já mandam o exame para mim, e isso é importante, a gente fazer esse vínculo, né, com o próprio médico e ter esse feedback dele e para ele, né? Então isso é muito legal. Atuo no IGR, que é uma clínica que fica ali na T2 também, que ali a gente faço bastante ultrassom também, exames de tomografia e ressonância. Tem um serviço de ultrassom, tá, que fica ali em frente à Dona Iris, que é o CAD. Ali eu consigo fazer ultrassom com qualidade e que às vezes o preço é um pouco melhor, principalmente para aqueles pacientes que às vezes não têm tanta condição, né? A gente atende plano também, Unimed, Pasgo, mas a gente consegue ali fazer um serviço diferenciado com um preço um pouco melhor. E também atuo no Hospital de Pediatria, no ECAD. Lá a gente faz exames de tudo, né? Mas também com... O meu enfoque principal é abdômen, né? Barriga. Bacana. Você falou que é professor também? Sou professor também. Fica nessa correria aí. Rapaz, o dia... correria. Bacana. Bacana, bom demais. E só para, né, até para evidenciar um pouco da sua história também, como que você entrou na medicina, né, principalmente nessa área radiológica? Perfeito. Teve alguma influência? Vamos lá, então eu entrei na faculdade muito novinho, eu tinha 16 anos, eu fui para Petrópolis, no Rio, e quando eu comecei minha faculdade, né, e lá desde o início, desde o primeiro ano, a gente já tinha contato com radiologia, então eu tinha professores ali muito bons, muito experientes, e eu via que o radiologista realmente fazia diferença. Ele conseguia fechar um diagnóstico que às vezes muita gente estava pensando, batendo cabeça ali. Quando conversava com o radiologista, ele era muito bom, sabia muito da parte clínica. Então eu vi como ele fazia diferença, como um bom radiologista fazia diferença. Então desde o primeiro ano eu gostava, mas pensei em fazer muita coisa. Pensei em fazer pediatria, pensei em fazer otorrino, pensei em fazer um monte de coisa. Mas acabei gostando muito da radiologia, porque a gente continua tendo contato com várias especialidades, então isso é bacana. E... na verdade, eu decidi mesmo no último ano, no 6º ano de faculdade eu decidi, e aí eu estava em Petrópolis, depois disso fui para o Rio, né, fazer minha especialização, fiz minha subespecialidade num centro no Rio de Janeiro, que é da Redditor, que é um centro referência no Brasil inteiro, com um grande profissional, o Dr. Antônio Eiras, que é referência no Brasil todo também. E de lá, até com a ajuda dele, um contato dele, eu fui para a França, onde fiz esse fellow também, que era uma referência na Europa para a parte de abdômen. E voltei. Quando eu voltei para o Rio, falei, olha, quer saber, eu vou ficar perto dos meus pais, ficar perto da minha família. Gostava muito do Rio, adoro o Rio, tenho um carinho muito grande. De vez em sempre eu estou lá, mas hoje visitando, né, e tentando... trilhar bons caminhos aqui, né, e fazer uma medicina que Goiás merece, né, então sempre tento fazer realmente o melhor, né, tem encontros semanais que eu esqueci de mencionar com a Santa Casa, o pessoal da Santa Casa, que são reuniões que a gente faz de uma forma
despretensiosa, né, filantrópica, Uhum. mas que a gente faz para dar mais qualidade de vida para aqueles pacientes, tentar resolver os diagnósticos daqueles pacientes. Então, eu vim com esse intuito de tentar melhorar a medicina aqui, de acrescentar de alguma forma, contribuir para melhorar a saúde do Estado. Muito bom, Bacana, então. doutor. Parabéns, Bacana. tá? Pela Obrigado. sua trajetória, enfim. Um cara aparentemente novo. Pois é, cara, todo mundo, Quantos quando eu vou anos? fazer, eu tô com 33. 33. Formei tem 10 anos, formei com 22, né? Tô no 11º ano. Bacana. Então, todo paciente que entra lá fala, nossa, mas você é muito novinho, o médico mandou eu vir fazer exame com você. Fala, pois é. Eu enfrento isso. Eu É, também tenho. As pessoas falam que eu não pareço ter a idade que eu tenho. E às vezes, quando a gente parece mais novo, Aham. né? Causa essa impressão mesmo. Exato. Mas, doutor, para a gente caminhar aqui para o desfecho, queria deixar aberto para você trazer alguma mensagem aí final, principalmente nesse foco do Novembro Azul, né? O que você poderia deixar aí de mensagem mais importante, um resumo aí do que a gente falou para quem está nos assistindo, e também aí já na sequência poder deixar seus contatos, suas redes sociais, mas primeiramente deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Tá bom. Primeiro, novamente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, um assunto tão corriqueiro. Gostaria de falar para todos os homens que tem que se cuidar também. A mulher se cuida bastante, sempre procura o ginecologista, e o homem fica com um pouco desse tabu. Acho que muito por causa disso é o medo do que pode acontecer, do que pode virar. Então, por exemplo, o tratamento de próstata, o grande medo do homem é ter a disfunção erétil e a incontinência urinária, que são fatores aí que realmente pegam muito para o homem, né? E afetam diretamente na qualidade de vida. Então, homem, se você tentar descobrir isso mais cedo, o risco disso é muito menor. Tá? Então, o risco de um tratamento mais agressivo para precisar chegar nisso é um risco que você pode evitar. Então, se cuide, procure o seu médico urologista, né? Se você já fez 50 anos aí, já está na hora de você ir no urologista procurar, e ele vai te orientar certinho em relação aos procedimentos que devem ser feitos. E o paciente que já tem alguma história de fator de risco, por exemplo, um paciente que é negro ou então que já teve história familiar positiva, né? Então, esse paciente com 45 já está na sua hora também, beleza? E anualmente é importante estar lá. Bacana. Doutor, fala pra gente aí os seus contatos, redes sociais, o que você quiser deixar aí Como de que informação. te acha aí? Bom, vamos lá. Como que a gente encontra? Hoje a gente encontra no Instagram, né? Então, além das clínicas que eu falei, que vocês podem me encontrar, podem pedir o laudo diretamente comigo, isso é muito importante, tá? Esses laudos que vêm normalmente direcionados para o meu nome, tanto pelo médico, ou então se o paciente escolhe que venha para mim, né? Esse é sempre um laudo que eu dou uma atenção, um feedback para o paciente, um retorno ali para o médico, né? Então, nesses lugares que eu falei que trabalho, vocês podem me procurar, podem pedir o laudo comigo. E se quiserem me achar nas redes sociais, meu nome é diferente, é Brainer, né? Então é BRAINNER, Brainer Campos, Dr. Brainer Campos. Vocês vão achar lá. Maravilha. Bacana. Obrigado, doutor, então. Obrigado vocês pela oportunidade, muito obrigado aí. Um abraço. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Até o próximo.